Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a Bíblia que eu uso para fazer pesquisas de hebraico. E eu vou mostrar também o porquê que é necessário ter uma Bíblia dessa ou uma Bíblia semelhante a essa. Hoje eu acho que com um pouco de economia, qualquer um pode ter uma Bíblia dessa. Aí você vai poder perceber como o hebraico é uma língua projetada para revelar as coisas de Deus. Eu vou fazer uma breve pesquisa, não vou entrar em detalhes, mas para apresentar a Bíblia para vocês e para vocês verem como é necessário o hebraico. Mais para frente eu vou fazendo vídeos e mostrando para vocês um pouco do hebraico e aí contextualizando tudo que eu falar, né? Agora não vai ter muito contexto o que eu falar, a não ser as pessoas que já me acompanham, que já conhecem os meus vídeos, elas vão entender o que eu estou explicando porque elas já acompanham os meus estudos, ok? Se você clicou nesse vídeo a primeira vez, você não vai entender muita coisa, mas tá aí. Convido você a continuar assistindo esse vídeo. Quero convidar você a se inscrever no canal, a você acompanhar os meus vídeos, a você dar aquele joinha para ajudar no vídeo, né, para ajudar na divulgação do canal e você divulgar o vídeo no Face também. Eu convido você a fazer isso e acompanhar os estudos comigo, ok? Então vamos lá. A Bíblia que eu uso é essa daqui. Essa Bíblia aqui eu tenho ela no computador, eu tenho ela no celular e eu tenho ela no iPad também. Eu uso ela mais no celular. Eu sempre estou com essa Bíblia de pesquisa. Bom, eu não vou estar ensinando você a como configurar a Bíblia agora, porque não é esse o propósito do vídeo. A Bíblia é essa daqui, né? Você pode configurar a cor do fundo, a cor das letras, a cor dos números. Aqui também eu tenho a versão hebraica, né? A Bíblia hebraica. E eu tenho o grego também. É tudo Bíblia que eu comprei, né? Mas a Bíblia que eu mais uso é essa daqui, ó. Almeida Revista e Atualizada. Essa que tem os números, os Strongs. Basicamente, ela funciona assim. Aqui tá o menu dela, né? Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo para você. Clicando em Gênesis capítulo 1. Bom, aqui você tem para fazer a leitura da Bíblia, pesquisas de hebraico e de grego. Agora, olha que interessante. Começando já pelo início da Bíblia. Se você clica na palavra princípio, aqui vai aparecer Reshit, né? No hebraico está Bereshit, mas por causa desse no, né? Então, Reshit. Para quem não sabe ler hebraico, no meu caso não sei ler muito hebraico ainda, estou estudando, está escrito aqui em português, Reshit. Aí você clicando aqui nesse número, esse é o número dessa palavra, né? H7225. Ela vai te dar uma relação de todas as vezes que aparece essa palavra na Bíblia. Essa Bíblia ela vai corrigir os erros que existe e, na verdade, você vai aprender que muitas traduções, os tradutores, eles optaram por uma tradução mais simples, às vezes um texto mais simplificado para que o pessoal fosse entender o texto, mas fazendo isso eles ocultaram muitas revelações. Então, aqui em Gênesis, né, como a gente estava vendo, aqui já vai aparecer algo interessante. Ó. As primícias do fruto da tua terra. Aqui está traduzido primícias na nossa Bíblia. Mas a palavra é Reshit. Se eu clicar aqui nessa palavra, você vai ver que ela é Reshit. Tá vendo? Mas foi traduzido como primícias. Um outro texto interessante está em Levítico, capítulo 23. Aqui, ó, fala aos filhos de Israel. Levítico, capítulo 23, fala das festas, né? É onde eu sou mais focado na palavra. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias. Quando você clica na palavra primícias, está a palavra Reshit. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que eu já começo a aprender com isso? Que Paulo, ele tinha um jeito mais fácil de enxergar as revelações de Deus. Vamos voltar lá que eu saí, né? Você sabe que a festa das primícias, ela fala a respeito da ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala que cada um vai ressuscitar por sua ordem. Cristo as primícias. Ele tirou essa expressão das festas de Deus. Aí quando você olha aqui, na leitura da festa das primícias, quando você olha aqui na festa das primícias, olha o que diz. Quando entrardes na terra, essa festa foi inaugurada quando eles fossem entrar na terra de Canaã. E eles, em Josué 1, do verso 9 ao verso 15, eles entraram ao terceiro dia nessa terra. As 12 tribos foram introduzidas por Josué, chamado de Yehoshua, ao terceiro dia nessa terra, que fala da ressurreição.
Então, quando entrar na terra, trareis um molho das primícias da vossa mesa ao sacerdote. Verso 11. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Então veja que a aceitação do povo dependia dessas primícias. Agora, você sabe que o povo é aceito na base do sacrifício do Messias, né? Mas é claro, o sacrifício é a morte dele. O sacrifício é aceito quando Deus ressuscita o Filho. Então, na base da ressurreição, nós somos aceitos. É claro que na base do sacrifício também, porque sem sacrifício não teria ressurreição. Mas para o sacrifício ser valoroso, né, Deus ressuscita o seu Filho. E tanto Cristo como a igreja, eles são representados por Deus como uma plantação. Isso você entende lendo os profetas. Então, só por esse exemplo, você acaba aprendendo que a palavra princípio e a palavra primícias é a mesma. E está falando a respeito de Cristo. Quando Paulo leu isso daqui, em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele entendeu que era Cristo. Isso eu quero dizer. Essa palavra no princípio, ela foi colocada no português só para a gente ter uma ideia de um começo. Mas a palavra Bereshit, ela pode ser traduzida em princípio. Só que em português, em princípio não ia ficar legal. Então, em Cristo, ou no cabeça, porque essa palavra também tem raiz com a cabeça. Em Cristo criou Deus os céus e a terra. Isso quer dizer que Deus colocou Cristo, que é esse princípio, que é as primícias, como cabeça de tudo que há no céu e na terra. Isso aparece no Evangelho de João, que começa semelhante. No princípio era o verbo, né? Esse princípio está falando também de um começo, porque é como se fosse o Messias o motivo de todas as coisas, o princípio, o cabeça de todas as coisas. E Deus colocou tudo nele. Só que você vai ver que algo aconteceu, que a terra, né, Deus mostrou ela sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Pelos profetas, é difícil falar tudo agora, pelos profetas você vai entender que essa terra foi criada já debaixo de uma rebelião do inimigo. Ele já havia arrastado a terça parte dos anjos de Deus, transformado essa terça parte de anjos, que era a luz, em trevas, e ele constituiu para si um reino tenebroso. E trevas sobre a face do abismo era literalmente, mas Deus representava através dessas coisas o império das trevas governando as nações, até que Deus enviou a luz. Ou seja, em Gênesis Deus já está mostrando um processo de restauração. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele é as primícias, né? É a palavra das primícias. Que seria Cristo o cabeça de todas as coisas, o primeiro, né? Para ter a primazia de todas as coisas. Mas aconteceria que o diabo, ele haveria de se rebelar, arrastar a terça parte dos anjos que pertencia a Cristo, né, arrastar para o lado dele e arrastar esses para a terra. E depois ele causaria o pecado do homem na terra. Ou seja, isso explica a treva sobre a face do abismo. Mas Deus faria um processo de restauração quando envia luz no mundo. Lembra que aquela luz que foi enviada no mundo, literalmente Deus criou assim, mas representava o Messias. Quando ele vem neste mundo e fala, eu sou a luz que vinda no mundo ilumina todo homem. João fala isso em João 1. Aí João fala assim, e a luz era a vida dos homens. Ou seja, João entendeu que os homens estavam mortos em ofensas e pecados. Então João entendeu quando ele fala, e a luz era a vida dos homens. Ou seja, ele entendeu que os homens estavam mortos em ofensas e pecados. E que a luz era a vida, porque era Cristo. Então, quando a luz resplandeceu sob as trevas que estavam sobre a face do abismo, que eram muitas águas, então era como se fosse Cristo vindo com a vida sobre os homens. E por isso que ele está falando do princípio lá em João 1. Então, a luz era a vida dos homens. Aí ele fala que a luz veio e ilumina todo homem e as trevas não prevalecem contra a luz, porque houve luz. Então Deus faz separação da luz e das trevas, já separando os dois reinos. E ele vai explicando isso, né, no comecinho da sua carta, e tem muito mais coisas que ele fala ali. Então, você vê que tem como entender essas coisas sem o hebraico, mas com o hebraico fica muito mais profundo, né? Você vê que a gente pesquisou só uma palavra
E a gente já conseguiu enxergar tudo isso. Eu tenho um estudo que fala sobre a criação, eu falo com mais detalhes sobre tudo isso. O estudo tem quase 2 horas, eu vou deixar o link na descrição. Eu quero que você assista esse vídeo também inteirinho, vale muito a pena, você não vai perder tempo. Então nesse vídeo você aprendeu que a palavra princípio, ela é a mesma palavra de primícias, se referindo ao Messias. E que futuramente nos profetas Deus vai usar a palavra primícias para falar do seu povo, todo Israel. Por exemplo, em Jeremias 2, Deus fala: Israel era as primícias da minha colheita. Quando fala Israel, se referiu às 12 tribos, e se referindo às 12 tribos, fala aí, tem aí Judá, tem Davi, que é o homem mais importante da tribo de Judá, e o homem mais importante que Davi é o Messias. Ou seja, quando fala Israel era as primícias da minha colheita, aí está o Messias. E é através do Messias que o povo é aceito, ou seja, o povo é plantado junto com o Messias e sobe da terra junto com o Messias. Só que, como Paulo disse, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, tá vendo? E depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele tirou isso das festas. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a festa, as festas de Deus, e vou usar uma palavra que vai desencadear muitas revelações para a gente falar sobre as festas. Eu não vou entrar em detalhes nesse próximo vídeo, mas eu vou estar mostrando a importância de se estudar hebraico ou pelo menos pesquisar algo. É muito importante mesmo que você assista esse vídeo e que você comece a procurar o hebraico, a procurar as palavras hebraicas, a fazer pesquisas nesse sentido. Você não vai se arrepender. Então se inscreva no canal se você não está inscrito, né? Favorita o vídeo, compartilha ele no Face para outras pessoas conhecerem isso e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Deus abençoe.